Olá, tudo bom com você? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Thiago Souza, repórter, entrevistador aqui do nosso site. E hoje eu estou aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 104, na congregação aqui no Capão Redondo. E hoje eu estou aqui ao lado do pastor Roberto, que é o pastor aqui da congregação no Capão Redondo. E olha, ninguém melhor, quero dizer desde já, pastor Roberto, que eu estou muito feliz de estar aqui do seu lado, já para abrir essa série de entrevistas, reportagens que vão ser do nosso site. Eu estou aqui ao lado de uma pessoa tão ilustre, tão importante para mim, para essa congregação e para todos que o conhecem. A paz do Senhor, pastor Roberto. Muito bem, eu estou aqui para saber um pouco mais da vida do pastor Roberto. Ele vai contar todo o testemunho da vida dele, a partir do momento que ele se converteu. E é interessante ver que nós já ouvimos vários testemunhos e cada um sabe o seu testemunho próprio e o quanto que é edificante pela misericórdia de Jesus Cristo. Pastor Roberto, antes de mais nada, antes de ser pastor, o senhor era um cidadão comum, correto? Pastor, quem o senhor era? A princípio, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer para todos que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento que é uma satisfação muito grande poder estar falando um pouco da minha vida, o antes e o depois, como eu vim para o Evangelho, a chamada, de onde eu saí, nós podemos fazer um breve comentário. E hoje é onde o Senhor tem nos colocado, tem nos honrado pela misericórdia do Senhor. E o nosso desejo é não somente ganhar almas para o reino de Deus. E quem eu sou? Eu sou evangelista Roberto Conceição Santos, do Ministério do Belém, aqui no setor 104, a nossa sede regional do Campo Limpo, o nosso pastor setorial Manuel de Azevedo. E para mim é um prazer muito grande, uma satisfação muito grande poder estar divulgando, não só testemunhando, não só a obra de Deus na minha vida, como também o Evangelho de Jesus Cristo, que esse é o nosso propósito principal, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Pastor, me diz uma coisa, como é que foi o momento em que o Senhor deu a meia volta na sua vida, né? Porque conversão é isso, você está indo para uma direção e você dá a meia volta. Como é que foi, pastor? Conta pra gente. Foi um momento muito especial na minha vida e um tanto difícil. Foi especial e muito difícil. É especial por quê? Porque o encontro com Jesus é um ato especial. Mas um tanto difícil pelo fato de o lugar onde eu estava, os deuses a que eu servia, me dificultou muito. Porém, estava eu no ano de 1995, início de ano de 1996, janeiro de 1996, quando eu estava trabalhando em casa mesmo, e no domingo à tarde chegou um grupo de irmãos evangelizando e me pediu para que eu permitisse que eles me evangelizassem. Eu não aceitei. Eu falei que não, porque eu já tinha minha religião, eu era um bandista, eu era candomblessista, e eu defendia o orixás, esse tipo de religião, eu defendia e amava de coração. E para mim não existia nenhuma outra religião, Deus era ali onde eu estava. Bem, e por muita insistência daquela irmã, Maria Lima, o nome dela, Maria Lima, estava ali insistindo, e eu permiti que ela falasse alguma coisa, do lado de fora, ela do lado de fora de casa, eu da parte de dentro. E ela insistiu em falar de Jesus para mim, eu dei muita atenção, eu a maltratei nessa dúvida. E ali ela pôs o dedo no meu rosto com a autoridade de Deus e falou: você não quer ouvir a palavra de Deus, mas eu vou pregar a palavra de Deus para você. E ali ela, com insistência, com autoridade, ela falou que Deus tinha uma grande obra na minha vida, tinha algo muito grande a realizar na minha vida do ministério, que eu era escolhido desde o ventre. E eu olhei para mim em volta, dei um giro na minha vida assim, no mundo espiritual, e eu não via Deus em mim. Não via Deus na minha vida, nem no passado, nem no presente que eu estava naquele momento. Eu não via Deus.
Porém, eu ouvi ela dizer que Deus tinha um grande ano na minha vida e queria me levar para muitos lugares, que eu seria conhecido, iria conhecer muitas cidades, lugares de pessoas, que eu seria alguém com não tem crédito, mas a palavra tocou no meu coração. Nessa feita eu estava até humilhando ela com fumaça de cigarro que eu fumava, eu era fumante, e uma forma de humilhá-la na minha casa era jogando fumaça de cigarro no rosto dela, mesmo ela pegando a palavra para mim. E ela não se intimidou, continuou pregando, e criou aquela autoridade, a ousadia daquela irmã, trouxe em mim um certo temor. E eu abri a porta e permiti que ela entrasse. Ela sentou no sofá da minha casa e ela começou a falar de Jesus para mim, que Deus tinha algo na minha vida e tal. E ela insistiu para mim ir ao culto à noite, fez o apelo, eu disse que não queria ser crente. E ela falou assim: já que você não quer ser crente, então à noite você vai para o culto, assistir o culto. E eu falei que não iria, pois eu já tinha uma sessão na Umbanda, onde eu frequentava, na casa do terreiro, eu ia à noite. E ela falou: não, dê uma oportunidade, vamos hoje assistir o culto. Eu falei que não, e por muita insistência ela falou: olha, se você não for, eu passo aqui para você ir junto conosco. Quer dizer, pastor, que coisa maravilhosa, tanta insistência e algo foi assim tão forte, a autoridade que essa mulher foi, né, que te deixou meio sem jeito e de uma maneira ou outra, por mais que você não queria, você acabou sendo convencido aí à noite no culto, né, pastor? E ela falou o seguinte: olha, eu vou passar aqui às 5h30 da tarde para pegar você para a gente ir. E por muita insistência eu falei para ela: tudo bem, não precisa você passar aqui, eu vou. É só visitar, é isso mesmo, só visitar. O que Deus vai te fazer, Deus vai fazer. E ali eu falei: então tudo bem, eu vou. Quando ela ia saindo para ir embora, por volta das 3h30 da tarde, ela falou o seguinte: olha, quando você estiver se arrumando para ir para a igreja e uma voz falar para você não ir, você diga que vai em nome de Jesus. Foi a primeira vez que eu senti o efeito do nome de Jesus na minha vida. Olha só, que detalhe importante, É a primeira vez. E ali eu fui tomar banho, fui tomar banho, e eu convivia com uma pessoa na época, então eu convivia com uma pessoa e tomando banho, veio aquela voz na minha mente. Eu tinha esquecido desse detalhe, mas a voz na minha mente falando: o que você vai fazer na igreja? Você não serve para ser crente, você já tem sua religião, você já tem os seus espíritos que você serve, você já tem sua opção religiosa. O que você vai fazer na igreja? Você não vai ser crente mesmo. Você não vai lá na sua cerveja, no seu cigarro, no seu orixás que você serve. Então, o que você vai fazer na igreja? Não vai não. Uma voz falando na minha mente. E eu respondi: realmente, eu não vou deixar os meus santos, eu não vou deixar os meus orixás para ser crente. Crente é tudo igual, crente é tudo a mesma coisa. Eu realmente não vou. E ali eu respondi para a igreja, para aquela voz dentro de mim, dizendo que eu não iria mais para a igreja. E quando eu estava decidido, isso eu tomando banho, quando eu estava decidido a não ir mais para a igreja, soou a voz dela lá no centro da minha mente. Veio a recordação da voz dela dizendo: se quando você estiver indo para a igreja, uma voz falar para você não ir, você tem que vai em nome de Jesus. Aí o Senhor clamou o nome de Jesus? E eu não fiz um clamor, na verdade, eu só recitei as palavras dela. Eu falei: bem, como ele. Aí eu abri a boca e falei em baixa voz: quando eu prometi que iria para a igreja, eu vou em nome de Jesus. Quando eu falei assim, no quarto onde a pessoa com o qual eu convivia, que é a mãe dos meus 2 filhos, na época meu filho estava recém-nascido, tinha 3 meses, a mulher estava dando mama para a criança. E ela não ouviu quando eu falei no banheiro, em baixa voz, que iria em nome de Jesus. Quando eu falei que iria em nome de Jesus, o espírito do demônio manifestou nela lá dentro do quarto. Coisa imediata. Instantânea, e eu ouvi o grito, tanto da criança como dela. Ela tirou a criança do seio e jogou dentro do berço e veio manifestar do quarto, passou pela cozinha, pegou uma faca e invadiu o banheiro para me esfaquear, dizendo que eu não iria para a igreja, não, que eu não tinha nada a fazer na igreja, que ele já tinha me dito que não era para mim ir, eu não iria. E começou a me esfaquear, não houve dano grave, porque eu não um pouco mais forte, consegui tomar a faca da mão da pessoa, mas ainda rasgou as minhas roupas que estavam no banheiro e ainda cortou a minha mão, o meu dedo mindinho, o polegar menor, conseguiu cortar com a faca de serra. E com muita insistência eu dominei a pessoa, e a pessoa foi se acalmando e saiu aquele espírito. E
E ali veio um temor maior dentro do meu coração. Se o nome, como eu clamei o nome de Jesus e disse que iria, se houve aquela manifestação, então na minha mente falou, então existe um poder maior do que todos os poderes que eu tinha conhecido até então. E eu falei assim, eu não iria ser crente, mas agora eu vou, porque eu estou entendendo, eu respondi para a pessoa. E agora eu estou entendendo que existe um poder maior. Fui para a igreja. Olha só, hein? Isso é só o começo do testemunho, que coisa maravilhosa. Hein? Você vê como o nome de Jesus tem poder, independente de religião, do estado em que a pessoa estiver. Quando a pessoa clama o nome de Jesus, o efeito é muito grande. Né? É muito grande porque eu não tinha aceitado a Jesus ainda, e eu não tinha decidido ser crente ainda, e no entanto, o nome de Jesus começou a atuar na minha vida. Aí como é que é, pastor? O senhor foi para a igreja e ali foi naquela noite mesmo feita a decisão por Cristo? E ali logo em seguida eu me arrumei, com muito barulho, muita briga dentro de casa com a pessoa que eu não via. A gente já começou a brigar ali, começou a xingar os crentes, não é para mim e tal, coisa do compromisso do candomblé e tal. E eu falei, não, como tem minha palavra que iria, eu vou. Aí enrolei um pedacinho de tecido, um pedaço de pano no dedo onde foi cortado, estava sangrando, e acendi um cigarro e fui para a igreja. Cheguei na porta da igreja e joguei um cigarro, estava fumando, e entrei na igreja, no último banco sentei, e assisti o culto, e o culto todo, a mensagem foi toda para mim. Deus falou, me recordo, é impossível esquecer, é o nome do meu primeiro pastor, que foi o meu líder Grivaldo, uma pessoa excelente, foi o meu primeiro pai na fé, e a mensagem que ele pregou foi exatamente a mesma que eu ouvi quando estava em casa, através do evangelho daquela irmã Maria Lima. Parecia até que havia uma combinação. Até então eu pensei que tinha sido uma combinação entre os dois. A mensagem que ela tinha passado para mim à tarde, que tinha uma obra que eu era escolhido e tal, e agora ele vem pregar a mesma coisa. Eu pensei, eles combinaram? Porém, eu não entendi. É que houve um remorso no meu coração. E, na verdade, não foi uma combinação, é o Espírito Santo que testifica, né? Com o mesmo Espírito que somos filhos de Deus. E ali, na hora do apelo, 6 pessoas aceitaram Jesus, dentre uma delas eu fui a quinta a me render. E um colega, um irmão, hoje ele é presbítero na minha cidade, ele chegou para mim na época, ele era operador, ele chegou para mim e falou, você entrega sua vida para Jesus, você aceita Jesus? Eu falei, não, porque eu não estou preparado, eu tenho que só visitar, eu fundo, eu bebo, sirvo aos espíritos. E ele falou assim, Sérgio, ele falou, olha, não se preocupe com nada dessas coisas aí, Jesus muda a sua vida. Venha para Jesus do jeito que você está, e esses defeitos que você hoje acha um problema, Jesus pode tirar. Eu falei, perguntei, pode mesmo? Ele falou, pode, ele fez em mim. E eu realmente conhecia o passado dele, ele não era não tinha uma boa índole, né? A cidade pequena eu conhecia a história dele, a família, e realmente Jesus tinha mudado a vida dele. E eu decidi aceitar Jesus. Cheguei lá na frente com um peso muito grande, a gente escureceu, eu senti até que eu ia me manifestar, mas não houve uma manifestação completa, houve só um escurecimento nas vistas. Eu pedi um leve sentido, depois retomei, e já como presbítero com a minha orando por mim, posição de mão, e eu levantei da vida de fé. Eu decidi dessa coisa. Glória a Deus. Que testemunho, isso é apenas um só no início. Olha, pastor, é maravilhoso. Muitas vezes nós encontramos, talvez você que está nos assistindo, talvez você também carrega muitos empecilhos. Quando é dia de ir para a igreja, que alguma pessoa te faz um convite, você escuta as vozes, desanimando você. Ah, mas você faz isso, você faz aquilo, para que você vai? Aí, ó, testemunho. Talvez a situação tua neste momento não é nem 10% daquela do pastor naquele momento. Mas quando nós temos uma atitude, essa atitude ela pode mudar toda a nossa história, né, pastor? Com certeza. E aquela atitude de fé, aquela decisão mudou a minha história para sempre. Saí dali feliz, imediatamente na mesma hora já ganhei uma Bíblia e uma harpa cristã, trouxe para casa. Chegando em casa, houve uma rejeição da parte da família que eu via, não aceitou aquela decisão, uma maldição. Quando eu cheguei em casa, eu falei, olha, a partir de agora eu sou crente, vou ficar no Deus dos crentes, vou sair dos espíritos do candomblé, vou seguir ao Deus dos crentes. Então ali houve uma manifestação, novamente, fui alvo de vaca,
briga. Um reboliço total. Um reboliço total, né? Aí veio os pais de santos, os filhos de santos que se chamam, a me procura fazer ameaças de morte, prometendo que fazer feitiçaria, mas não vai ver que a minha não ia prosperar, que eu ia andar para trás como um caranguejo, e que aquele caminho, aquela decisão que eu tinha tomado era uma decisão de morte, que os espíritos iriam se vingar de mim, iriam me matar, e que eu iria passar fome, que ia viver na sarjeta, que crente é isso, né? Ser pedindo dinheiro aos outros, roubando, e que crente vivia disso, e que a decisão que eu tinha tomado era uma decisão de morte. Só que depois eu vim entender que realmente era morte, mas morrer para o mundo e viver para Deus. Então sua vida, na verdade, né, pastor, recomeçou, essa é a grande realidade. Agora vem cá, pastor, conta pra gente. O senhor teve esse processo, o senhor se converteu, foi uma bênção. E como é que foi seu início na obra do Senhor? Como é que foi seu início na igreja? O senhor sentava ali no banco, ficava quietinho no meio da Bíblia? Como que era, pastor? Conta pra gente. 15 dias que eu tinha aceitado a Jesus, eu já comecei a evangelizar na rua. 15 dias que eu tinha aceitado a Jesus, eu não segui um culto. Eu comecei a substituir os meus dias na sessão da mulher com os cultos. Quer dizer, aquela intensidade que o pastor tinha ali no Congresso, aquelas coisas malignas, foi uma intensidade que o senhor teve, ou até mesmo melhor, mais intensa ainda na obra de Deus. Logo de início. Logo de início. Olha só, e talvez você aí tem tempo, tem disponibilidade, tem muito tempo de evangelho, muito tempo de evangelismo. E o que você tem feito para Deus? O pastor Roberto, 15 dias depois, já estava televisando, já estava pregando a palavra do Senhor, transmitindo aquilo que nós temos que transmitir, né, pastor? Não é só guardar para a gente, a partir do momento que nós nos convertemos, temos que anunciar também para os outros. Com certeza. A princípio, eu saía na rua no domingo à tarde com os irmãos, e as pessoas que me conheciam, logicamente, levavam susto, me afrontavam com piadas, com xingamentos, rasgavam com feitos, jogavam no meu rosto, e eu ficava sem jeito, com vergonha. E os irmãos, com sabedoria, falavam assim mesmo, isso é assim, e eu suportando. Aí veio essa perseguição na família, né? Aí logo, automaticamente, eu comecei a trabalhar na praia. Comecei a trabalhar na praia e já ganhei alguns membros da minha família para Jesus, levei alguns primos meus. A gente durante a semana trabalhava na praia e no final de semana ia para o culto. E esse meu primo, ele trabalhava comigo, eu ganhei ele para Jesus logo no início, Messias. Ele hoje é presbítero também na Assembleia de Deus, Belém, lá no Nordeste, e uma bênção de Deus. E ele, a princípio, ele não era evangélico, nós fomos. Né? E de madrugada secou o sono e eu falei, deixa Jesus fazer uma oração. Isso já tinha passado aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos que eu tinha me convertido, e nós fomos orar na beira da praia, e eu pedi para ele orar por mim. Ele falou que não tinha condições de orar por mim, que ele não sabia orar, que ele tinha poucos dias, tinha aceitado Jesus, e eu falei assim, Deus usa quem ele quer, então ore por mim, depois eu oro por você. E ali, quando ele estava orando por mim, era uma noite bem clara, uma noite de lua bem clara, a gente via assim a lua bem perto, as estrelas. E eu fechei os olhos, eu veio uma duna de areia, e eu dobrei o joelho e ele começou a orar por mim. E ele com muita timidez, aquelas 100 palavras de sabedoria, aquela oração muito simples, ele colocou a mão na minha cabeça, por volta das 2 da manhã, da madrugada, e eu com os olhos fechados, eu vi uma mão vindo sobre a minha cabeça, com uma taça. Foi a primeira vez que eu tive uma visão de Deus, uma visão espiritual. Eu estava na beira da praia, estava eu e ele, orando. Isso foi no Sergipe? No Sergipe, na praia do Havaí, em Estância, na cidade. E ali aquela mão veio, uma sombra, aquela mão de um homem com a taça, e virou aquela taça sobre a minha cabeça. E eu senti algo frio dentro do centro da minha cabeça, aquela coisa fria, e eu já tinha poucas semanas que eu tinha cidade da Espírito Santo, e o Senhor, eu comecei a falar isso muito estranho, as coisas do todo, senti a presença do Senhor. E depois eu orei por ele, e voltando ao alojamento onde nós estávamos, eu comentei com ele, Senhor, eu falei, olha, você não queria orar por mim, mas quando você orava, uma mão veio sobre a minha cabeça e derramou um líquido, um óleo na minha cabeça, e eu senti a presença de Deus. E ele falou para mim, será que não é Deus te chamando para a obra? Eu falei, se for, nós vamos ver. Quando chegou no domingo, isso foi na terça-feira do domingo, quando nós chegamos na cidade, e nós fomos para o culto, o meu pastor da época me convidou para ser porteiro da igreja.
Então ali começou, coisa gloriosa, olha só. Começou. E de porteiro, comecei pouco a pouco pregando, começando a discípulos ao ar livre, abrindo novas congregações na nossa cidade na época. Teve uma época que cada dia da semana eu dirigia uma congregação diferente, nos bairros populares. E o pastor da liderança, quantas eras? Eu era um membro comum. Mas ele é ativo na obra. Mas ativo na obra, Deus me usava na pregação. Quer dizer, pastor, aonde o Senhor foi, aonde o Senhor tocou a planta dos seus pés, pela misericórdia de Jesus, o Senhor fez a diferença. Pela misericórdia dele, sim. A primeira congregação que nós iniciamos foi um povoado chamado Biriba, a uns 2 quilômetros distante da cidade. E ali nós começamos, foi a primeira igreja, o Senhor me tirou do centro de Campo Grande, me tirou. E a primeira igreja que Deus me deu para fundar, não só eu, não foi eu e o diácono na época, era o cooperador Wellington Renato, grande amigo meu também. Então foi justamente na casa de uma mãe de santo também. Ela se converteu através do nosso evangelismo e da casa dela surgiu uma igreja, que hoje é uma igreja lá no Rio. Até agora, né, pastor? Olha só, mas não para por aí não, hein? Agora vem cá, pastor. Conversão, peça a bênção, né? Depois dos primeiros passos, Deus já logo de início vai te usando muito na obra do Senhor. E agora uma pergunta que todos devem estar se perguntando. Como é que foi, pastor? Quando é que o Senhor veio aqui para São Paulo? Quando foi que o Senhor ingressou aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 24? Bem, no ano de 2004, há muito tempo eu orava, pedindo para mim para São Paulo trabalhar, tentar buscar algo melhor para a minha vida financeira. E eu esperando no Senhor, e em 2005, em janeiro de 2005, foi o dia que eu vim aqui para São Paulo. E assim, no primeiro dia que eu cheguei com a carta, procurei o ministério para congregar e eu queria o ministério da Assembleia do Belém. E no Parque Fernando que eu morava na época, encontrei uma pequena congregação do Setor 104 e eu me agreguei lá com o também. Como eu era diácono, fui apresentado na nossa sede, no Instituto muito bem, do nosso Manuel, e ali começou uma nova etapa da obra de Deus na minha vida. Então, o senhor veio com o Setor 104 da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que é dirigida pelo nosso pastor Manuel de Azevedo, né? Então, a sua primeira congregação, pastor, que o senhor ingressou ali com o trabalho de liderança, qual que foi, pastor, no Setor 104? Foi no Parque Santo Antônio. Foi num momento não muito bom, pois nós tínhamos eu tinha um dirigente, era presbítero já, aqui, chamado de presbitério, e era um momento difícil, porque o nosso dirigente da época, o saudoso, o presbítero Alexandre, ele estava no auge da sua carreira espiritual, crescendo a obra das mãos dele, e Deus achou por bem o recolher. E o Senhor recolhendo, o pastor, imediatamente, poucas semanas após, ele nos colocou ali para estar auxiliando aquela obra até que Deus preparasse um outro dirigente dentro dos projetos, dos planos de Deus. Passei aproximadamente 8 meses ali como dirigente, foi uma bênção, fizemos a obra junto, ali com os irmãos, mas houve uma necessidade aqui no Capão Redondo. No Capão Redondo. Pastor, como é que foi o início do Capão Redondo? Olha, por algumas coisas que eu sei, que já me passaram de informação, Capão Redondo, hoje nós temos uma igreja, já você vai ver imagens da nossa igreja, louvado seja Deus, muito bonita, pela misericórdia de Jesus, essa congregação aqui no Capão Redondo, do Setor 104. Agora, pastor, começou, não foi fácil, foi estreito o início, não foi, pastor? Conta pra gente. Foi muito difícil encarar, porque eu trabalhava de dia e de noite. Eu não estava em 2 empregos, eu trabalhava. Por necessidade financeira, eu tinha que trabalhar em 2 trabalhos. Eu trabalhava à noite, 12 horas da noite, e durante o dia, eu trabalhava de segunda a sábado, eu trabalhava 8 horas por dia. Então, eu precisava de muita garra e muita força de vontade. Eu não sou daquele, eu carrego uma coisa comigo, Deus, que assim, eu não peço para fazer, mas se Deus me colocar para fazer, eu vou até o fim.
tendo ou não prejuízo da minha parte, mas eu faço para Deus. Eu tenho esse negócio de ir até o final, até ver o fruto nascer, eu gosto de ir até o final. Bem, e chegamos aqui no dia 2 de junho de 2009 e a igreja era pouca gente, era no Jardim Soningá, uma igreja pequenininha, e os irmãos me receberam muito bem e começamos a fazer a obra do Senhor. Pastor, pouca gente, quantas? Porque pouca, eu creio que dá para contar. Quantas pessoas eram, pastor? Gente, vai aparecer. 6, 8 pessoas, de 6 a 8? Acho que aproximadamente, eu acho que tinha 20 a 22 pessoas. No Capão. No Capão. No Capão. Era, Mas na verdade, era a família. ativo. Não todos não eram ativos, não. Os mais ativos mesmo era A família, do Thiago. Mais ativos. Aí, incluindo a minha esposa e mais 2 irmãos que hoje não comeram mais conosco. Os demais, assim, não ligavam comigo, tinha compromisso. Mas assim, a mais ativa era a família do Thiago e que nos apoiou muito esse trabalho. E a gente começou a utilizar, criar planos, projetos, propósitos de oração. Logo em seguida nós começamos a orar na vez para levantar a escola dominical. E começamos e a obra foi fluindo. Deus foi confirmando, fazendo promessas. E eu mesmo sem ter tempo de fazer a obra, sem ter tempo de estar nos cultos, mas o Senhor nos honrou e a obra foi crescendo. Jesus foi salvando almas, batizando com o Espírito Santo, curando enfermos. E a prova é que o Senhor Jesus exaltou a obra dele através das nossas vidas. Tá certo. Isso foi na congregação lá embaixo, no salão bem mais reduzido, né, pastor? E como é que foi quando o senhor subiu para cá? Como é que veio essa oportunidade? Como é que foi o início? Já ouviu falar que no início também a igreja era dividida no meio, pastor? Explica o que acontecia nessa igreja, nesse salão. Ainda lá no Jardim Soningá, o Senhor nos deu um plano, uma ideia de fazer um trabalho diferente para atrair a atenção das almas, fazer um evangelismo em massa, e nós projetando juntamente com a permissão do nosso pastor tutorial, de fazer uma cruzada evangelística, o qual moveu muito com os nossos corações. O Espírito Santo fez presente, confirmou a obra, e depois daquele primeiro trabalho de cruzada evangelística, o Senhor Jesus começou simplesmente a salvar as pessoas, salvar, curar. Houve curas inéditas, coisas tremendas de pessoas que nem estavam presentes ali, o Senhor Jesus curou. E assim, após esse trabalho, o Senhor permitiu abrir essa porta aqui em cima, aqui no Jardim Imbé, o qual realmente era dividido o salão era bem pequeno, não cabia muita gente, mas com muito amor e dedicação nós viemos aqui, na verdade uma parte era a igreja, outra parte era um telecentro, né? Era lugar para a prefeitura, e depois terminou o contrato da prefeitura com o telecentro, e o dono do salão nos permitiu que ficasse com todo o salão, mas houve uma dificuldade muito grande para nós conseguirmos estabelecer aqui, dado as oposições, a rejeição de alguns, mas com muita oração, com propósito, com jejum, o Senhor Jesus começou a levantar pessoas, trazer pessoas que confirmasse essa obra, né? A gente começou a comprar cadeiras, que não tinha na verdade, né? Cadeiras, Deus nos deu tudo que o ministério, essa congregação precisava para que viesse a crescer, e foi só bênção. Foi com dificuldade, foi com luta, porém muita perseverança, né, pastor? Muita perseverança em todos os Pastor, nós imaginamos que quando a igreja, a congregação subiu aqui para o Jardim Bé, foi estreito, não foi fácil, porque já começa que o salão era dividido, então o espaço continuava também sendo reduzido. Como é que era lidar com tudo isso, pastor? Então era muito difícil, porque durante o dia o salão era o que era a igreja, transformava-se em uma praça, ou seja, as pessoas tinham que se locomover até ao telecentro, que é a parte do fundo hoje, onde está o culto da igreja. E à frente era como que uma garagem e estadia para as pessoas usuários, as pessoas que eram frequentadores do telecentro. Então, após terminar o culto, toda a igreja tinha que ser desmontada e removida. Cadeiras, púlpitos, som, caixa de som, tudo
tinha que ser removido, tinha que desmontar. Deixava de ser igreja. Acabava o culto, tinha que fazer toda essa trabalheira toda. E para iniciar o culto no dia seguinte, à noite, tinha que limpar, fazer uma nova faxina, fazer uma nova faxina e remontar a igreja novamente. E isso... Me diz uma coisa, deixou de ter culto por causa disso? Não deixou. E o Senhor Jesus continuou salvando, operando, se fazendo presente e Ele honrou. Deixou de ter persistência por causa disso? Não. A igreja perseverou juntamente conosco, os obreiros, as irmãs, os irmãos, que a cada dia o próprio Deus iria acrescentando aqui juntamente conosco. Deixou de ter oração por causa disso? Muito pelo contrário, a gente passou a fazer vigílias aqui. Então, aí ó, o sinal foi todo esforço, foi difícil, mas com toda essa perseverança que houve entre todos os irmãos, não foi só do pastor, foi de todos, né, pastor? Foi vencida essa guerra, essa batalha, e hoje o salão, ele é nosso pela misericórdia e honra a Jesus Cristo, amém, pastor? Amém. Pastor, e hoje? Depois de passar toda essa dificuldade, não foi fácil. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Cristo, a obra tem crescido cada vez mais. Nós temos vários trabalhos, vários ministérios. Você que está nos acompanhando, vai acompanhar tudo isso no nosso site também. Nós temos vários grupos, vários ministérios no sentido até mesmo de evangelização em massa. Saímos hoje em dia para pregar, evangelizar ao mundo afora. Você vai conhecer esse trabalho e tantos outros. Qual é a sua felicidade, pastor? É lógico que talvez em palavras não dá para descrever tamanha felicidade, porque o mérito não é para o Senhor, não é para o homem, e sim, primeiramente, é Jesus Cristo. Mas a gente se sente feliz, meu pastor? Feliz de não ser usado por Jesus, e aquilo que nós estamos fazendo dar certo é maravilhoso, né, pastor? É uma satisfação muito grande, porque você viu antes e depois, quando você chegou, não tinha evangelismo, não tinha escola digital, praticamente não tinha ciclo de oração, não tinha grupos de louvor assim, fixo. E aí o Senhor foi levantando o ciclo de oração, foi levantando um grupo de jovem, foi levantando a escola dominical, um grupo de evangelismo que sempre foi um sonho, estruturado. Claro que o pastor não pode fazer tudo só, não tem condições, o pastor não trabalha sozinho. E o Senhor pedia a Deus que perguntasse pessoas que tivessem a chamada para o evangelismo. E ali o Senhor Jesus, Ele honrou, Ele levantou irmãos e irmãs que tinham amor pelo evangelismo. E ali o Senhor Jesus levantou o grupo IT, através do teatro, levantou o grupo IT de evangelismo, o qual tem feito grande sucesso nesse trabalho, tem sido um marco, tem sido algo maravilhoso. Toda a igreja tem estado envolvida nesse trabalho de evangelismo, sem contar com os obreiros que o Senhor tem levantado. Já temos um grupo de obreiros de louvor, um grupo de Gideões, que o Senhor tem confirmado. Já temos um grupo de jovem e adolescente, o qual não tínhamos. E Deus tem totalmente glorificado o teu nome. E agora estamos também, pela misericórdia do Senhor, iniciando um novo trabalho de pregação no Paraisópolis, o qual é fruto da congregação, dessa congregação aqui, pela misericórdia do Senhor, e é fruto do evangelismo do grupo IT, que tem se unido para evangelizar a cidade de São Paulo. Pastor, para a gente encerrar, o que eu percebi ao longo dessa entrevista, ao longo de conhecer mais o pastor pessoalmente, através dessa entrevista, é que o pastor não se contenta com, tá bom, beleza, amém. Não, o pastor quer ver coisa diferente, sempre evoluir. Fica aqui meu grande abraço, o meu desejo de um grande dia para você e até a próxima. Aqui quem vos despede é seu grande amigo, irmão Tiago Souza. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.